O capítulo 71, escrito por Emmanuel, através de Chico Xavier, que se intitula Em Nosso Trabalho. É um comentário ao versículo 3, ao capítulo 3, versículo 4 da carta aos Hebreus de Paulo. Ele diz, escrevendo para os Hebreus: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, repetindo, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, pensando nisso, nós realmente vemos que nós podemos edificar algumas coisas utilizando o material já pronto no universo. Se for no mundo espiritual, utilizaremos o material do mundo espiritual. Para construir uma casa, utilizaremos o fluido cósmico universal, nossa vontade, que vai dirigir o nosso poder criativo, ou dirigido pelo nosso poder criativo, porque os dois vão juntos, imbricados, e criamos uma casa mental, que tem toda a semelhança às nossas casas aqui no mundo material. Podemos ver isso na representação no filme André Luiz ou nas descrições do próprio livro Nosso Lar. Então vemos as casas, vemos as roupas, vemos transporte, vemos ruas, tudo isso criações mentais de espíritos que se dedicam a construtores, digamos espíritos engenheiros, que pertencem a um dos departamentos chamados ministérios lá do Nosso Lar. Então, se você rever o filme, você vai ver que tudo é criado mentalmente, ou pelo próprio espírito, ou ele recebe como, como fruto do seu trabalho. No mundo espiritual, ele recebe uma habitação, recebe roupas, as necessidades que eles têm nesse nível de evolução espiritual, que comporta o mundo chamado Nosso Lar. Então, tudo que você tem aqui no mundo material, tudo aqui é confeccionado a partir da matéria, utilizando o nosso poder criativo, a nossa imaginação criativa, dirigido por nossa vontade de criar. E antes que tenhamos essa vontade de criar e podermos criar alguma coisa, nós temos que estudar como fazer esta coisa, seja o que for. Tudo você observando, detalhando o que você for fazer no nosso universo, no universo que nós estamos agora, o universo material, o nosso mundo, aqui no nosso planeta, no nosso mundo, nós temos primeiro que aprender a fazer. E aprender não é nada mais do que estudar. Colocar na nossa mente o conhecimento dos detalhes. Qualquer coisa que você for fazer. Qualquer uma que você pode imaginar aí, um parafuso, uma cadeira, uma casa, um edifício enorme, a Torre Eiffel. Tudo você tem que aprender a fazer em detalhes. Senão você vai criar um parafuso torto, vai criar uma roda quadrada, cheia de entradas e saídas, vai fazer uma casa aqui sem porta, e assim vai. Porque você quer fazer aquilo, tem vontade de fazer, mas não sabe como criar.
Por isso que você tem que aprender. E para aprender, você tem que observar as leis que já existem na natureza. Você tem que aprender as leis da natureza. Muitas pessoas dizem: eu não acredito em Deus. O universo foi feito por acaso. Então o acaso é Deus, porque nós podemos chamar de Deus, porque foi o acaso que criou. E você, para criar um motor, para criar um computador, para criar um celular, para criar a pintura da sua casa, para criar a entrada da sua casa, para criar a cor do seu carro. Tudo isso você tem que aprender. Você compra um carro feito por outro processo não criativo seu. Usou outra lei, outro processo. Você trabalhou para adquirir aquele objeto no seu carro. Então, o que é que acontece? Você entrega seu trabalho, ou seja, sua criatividade em um determinado trabalho, depois de estudar como se faz. Você faz aquele trabalho, digamos, para uma empresa, vamos simular. Você faz esse trabalho para uma empresa. No fim do mês, você recebe a compensação pelo seu trabalho. A energia que você gastou naquele trabalho, você gastou fazendo alguma coisa para aquela empresa, ela lhe retribui a mesma energia e um pouco mais. Então, essa energia que a empresa lhe retribui a você pelo trabalho que você fez para a empresa se chama dinheiro.